E aí, galera, tudo bem com vocês? Bom dia! Hoje nós vamos gravar uma videoaula sobre a independência das 13 colônias inglesas. Se liga nessa história aqui que a Lisa explica. Antes de tudo, eu quero pedir a colaboração de vocês. Inscrevam-se no meu canal, coloquem o sininho para tocar, para que vocês possam ter acesso às informações que vão ser feitas ao longo desses períodos de aulas. Então, por favor, vamos ficar atentos. Um abraço para todos. Vamos começar? Quando pensamos em colonização, logo vem à mente Portugal e Espanha, que tiveram um domínio muito grande, não só no continente americano, mas também na África e alguns territórios na Ásia. Para a gente entender o processo de colonização, inglesa, e no caso, nesse cenário aqui, existe um diferencial muito grande. Por quê? Porque a Inglaterra, ela estava tendo um outro momento histórico. Ela estava vivenciando um amplo desenvolvimento econômico, inclusive por conta das práticas manufatureiras. Logo depois, a gente vai observar que isso vai contribuir significativamente para outro cenário político. Por quê? Porque a Inglaterra, além de estar desenvolvendo economia, logo depois desenvolve a Revolução Industrial e, ao mesmo tempo, um pouquinho antes, eu tenho um processo de Revolução Gloriosa e Revolução Puritana. Isso contribui para que a Inglaterra não se fixe em colonizar as suas 13 colônias. O resultado de tudo isso é o que a gente vai chamar de negligência salutar. O que seria essa negligência salutar? As 13 colônias inglesas, elas tinham autonomia em relação à sua metrópole. Ou seja, os colonos foram para lá e começaram a desenvolver práticas econômicas com muita liberdade, sem nenhuma interferência da metrópole em relação à colônia. Então, antes da gente entender esse processo, eu preciso analisar como é que era a divisão dessas 13 colônias. As 13 colônias eram divididas em colônias do norte e colônias do sul. O centro se encaixava muito próximo daquilo que a gente tinha no norte. A grande questão é que eu tenho uma mão de obra livre no norte e uma mão de obra escrava no sul. Por que disso? Primeiro porque no norte eles iniciam com o processo de manufaturas e depois vão desenvolver a industrialização. E segundo porque a gente vai observar que eles vão focar muito no mercado interno. Então, focar no mercado interno, era necessário que houvesse uma mão de obra assalariada. Uma mão de obra assalariada, gente, mesmo que a pessoa ganhe pouco, ela vai converter isso em consumo de produtos industrializados. Portanto, eles defendiam no norte uma mão de obra livre. Já no sul, nós temos um cenário diferente. Por quê? Primeiro, característica climática. O sul era muito próximo do que a gente tinha, por exemplo, aqui no Brasil, que a gente tem no Brasil, que é o clima tropical. Portanto, isso vai favorecer muito para o desenvolvimento da agricultura. A partir desse contexto, eu tenho aí a agricultura de plantation. O que isso quer dizer? É uma agricultura voltada para o mercado externo e também utilizando, naquele momento, de mão de obra escrava. Ainda existe agricultura de plantation, só que agora a mão de obra é mais barata. Mas naquele período, lembrando novamente, a mão de obra era escrava. Então existia uma divergência muito grande entre norte e sul. Portanto, eles vão entrar ali em choque. Só que isso não era um problema nesse período. O problema é que eles tinham muita liberdade e isso dava a eles muito conforto. A grande questão é que a Inglaterra vai vivenciar um contexto de conflito chamado de Guerra dos 7 Anos. Essa Guerra dos 7 Anos vai fazer com que a Inglaterra vença esse conflito contra a França, mas ao mesmo tempo, vencendo o conflito, a gente precisa lembrar que toda guerra tem o seu ônus. Qual era o ônus de uma guerra? Dívidas, crise econômica. É claro que a Inglaterra estava no auge da sua Revolução Industrial. Isso não era um problema. Mas eles entendiam que era necessário ter precaução.
Porque se os gastos fossem muito altos, isso geraria ali um déficit público. O que a Inglaterra vai fazer? A França perde e fica totalmente enfraquecida com essa guerra dos 7 anos. Não é à toa que eles vão perder parte do Canadá, a região de Quebec, também vão perder o Vale do Ohio. Tudo isso vai ser passado para os ingleses e a Inglaterra vai conquistar também áreas no continente asiático. Por exemplo, é nesse período que eles conquistam a Índia. Todo esse contexto está intimamente relacionado ao processo de independência das 13 colônias. Por quê? Porque a Inglaterra, que entendia que não precisava focar na colonização, no momento que vence a Guerra dos 7 anos e que entende que isso poderia gerar um prejuízo econômico, mesmo vencendo, vai iniciar um processo chamado de controle colonial. Algumas causas vão ser importantes para a gente entender como é que se deu esse processo. As causas gerais. Primeiro, eu tenho o movimento iluminista. O movimento iluminista é um movimento que nasce na Europa com o intuito de trazer mudanças no ideário. Eles vão focar na ampliação de conhecimento, na propagação da liberdade, em mudanças econômicas, como, por exemplo, o liberalismo econômico. Tudo isso vai começar a surgir na Europa e vai ser levado também para o continente americano. Além do mais, aquele ideal do Barão de Montesquieu, né, dos 3 poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, ou seja, a crítica às monarquias absolutistas. É claro que os ingleses não eram uma monarquia absolutista naquele momento, mas quando eles tendem a controlar totalmente as suas colônias, isso já evidencia ali características muito próximas de um absolutismo monárquico. Isso era muito contraditório, porque a Inglaterra, ela era desenvolvida inclusive por conta do liberalismo. Então, como que uma nação liberal estava sendo tão contraditória tentando controlar? Outra coisa que eles vão proibir, né, com os atos de proclamação, a possibilidade dos colonos de dominarem as terras de Ohio que eles conquistaram na Guerra dos 7 anos. Preciso lembrar que com a lei do aquartelamento, eu tenho uma interferência, né, dos colonos no processo de guerra. Eles participaram também, eles foram obrigados a atuar na guerra em prol dos ingleses. Então, tudo isso vai gerar uma sensação de transtorno. Ou seja, olha, a Inglaterra quer demais da gente, mas nós não temos o retorno dos ingleses. Esses fatores serão fundamentais para o processo de independência das 13 colônias. É nesse cenário que os ingleses vão começar a criar leis. Essas leis seriam para controlar o processo, né, de organização colonial. Vou colocar para vocês um slide, uma imagem que retrata essas leis. Se liga aí. A insatisfação em relação à colonização inglesa começa se constituindo a partir do momento que a coroa inglesa inicia um processo de construção de impostos. Esses impostos visavam um controle maior em relação às suas 13 colônias e favoreciam a sua economia. Por isso, a gente vai perceber que existe uma insatisfação total desses colonos. Essas leis que eu posso citar são Lei do Açúcar de 1764, que estabeleceu altas taxas para o açúcar que não fosse comprado das Antilhas inglesas, ou seja, aqueles que produziam rum, inclusive por conta daquele comércio triangular, vão acabar sendo prejudicados. A Lei do Selo de 1765, ou seja, todos os documentos que circulavam na região, livros, jornais, documentos inclusive que giravam a economia, precisavam do selo real. Isso gera um questionamento muito grande, porque a partir daí a gente tem um impacto, né, na economia desses colonos. A gente tem a Lei do Chá de 1773, que concede o monopólio do comércio do chá às companhias, das Índias Orientais inglesas. Isso vai aumentar o preço do produto. O que a gente vai observar é o seguinte, que a Lei do Chá de 1773 vai contribuir para um movimento chamado de Festa de Chá de Boston.
Por que disso? Foi um protesto em relação ao governo da época, onde colonos vestidos de indígenas invadiram um navio com carregamento de chá da Companhia das Índias Orientais e com isso eles jogaram todo o carregamento fora. O resultado disso foi que o governo inglês criou as chamadas Leis Intoleráveis de 1774, com o fechamento do porto de Boston, ocupação militar na região e exigia dos colonos a indenização dos prejuízos causados. É nesse momento aí que eles têm o decreto do Ato de Quebec, pelo qual as terras do oeste das 13 colônias ficavam sob o controle de Quebec, impedindo a expansão territorial dos colonos. O resultado disso é o processo de guerras para a independência das 13 colônias, ou podemos chamar também de Primeira Revolução Americana. 1774 inicia os boicotes e o primeiro Congresso da Filadélfia. Não deu muito resultado. E aí vem o segundo Congresso da Filadélfia, que aí de fato a gente tem a formalização da independência das 13 colônias. Em 4 de julho de 1776 é formalizada a independência. É claro que a Inglaterra não aceitou o processo e, portanto, a guerra se constitui. George Washington vai liderar as tropas no processo de guerra e, enquanto Benjamin Franklin vai à Europa buscando ali ajuda para o contexto de independência. A França vai ajudar. O que é interessante é que existe uma conexão muito forte entre a Revolução Francesa, que é um outro movimento de orientação iluminista que tem total influência desse processo, porque a França vai ajudar, sem condições econômicas, as 13 colônias a promoverem as guerras de independência. Isso vai contribuir para que eles deem de presente a Estátua da Liberdade para as 13 colônias, para os Estados Unidos, e isso também vai influenciar nessa tensão que culmina na Revolução Francesa, porque era uma sociedade que estava passando por vários problemas econômicos e mesmo assim eles quiseram ajudar no processo de independência apenas para rivalizar contra a Inglaterra. França ajudou, Espanha também por questões de rivalidade e com isso eles iniciam um processo de independência. A Constituição de 1787 determina ali a formalização desse novo país. Nessa Constituição, algumas mudanças são importantes a gente frisar. Primeiro, nasce a Primeira República do período moderno. Isso é algo de inovador naquele contexto. Por quê? Porque essa república vai dar origem a outras, como por exemplo, na América Latina. A maioria dos países vão constituindo repúblicas após a independência dos Estados Unidos. Segundo, influência iluminista, com as ideias do Barão de Montesquieu, poder executivo, legislativo e judiciário. Terceiro, questão do federalismo, autonomia dos estados. Por que essa autonomia seria tão importante nesse contexto? Porque eles possuíam características políticas diferentes. Então, eles constituem nessa autonomia. Não é à toa que até hoje existem leis que são muito divergentes entre esses estados, pelo fato do processo de colonização ser dessa certa autonomia que nós havíamos falado antes. Quarto, a gente vai observar a restrição do voto, porque mesmo que eles colocassem ideias iluministas, o voto passa a ser censitário, e isso excluía alguns grupos, inclusive mulheres, escravos não votavam. Então é algo de determinante que a gente precisa observar. Tudo isso vai estar relacionado ao processo de formação dos Estados Unidos da América. Galera, só para lembrar uma coisa, o voto censitário é aquele voto que você possui uma renda mínima para votar. Isso mostra que apenas pessoas com posses tinham participação política, além daqueles que eram excluídos que eu havia falado na aula. Vou pedir a colaboração de vocês, estudem bastante, fiquem em casa porque o momento é de atenção. Saudade da sala de aula, saudade de todos. E aqueles que vão estudando, porque o Enem parece que não vai mudar a data, podem pegar esses feedbacks para poder estudar. Beijos e fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau!